E aí, galerinha, tudo tranquilo? Curiosidades, lixamento, polimento e recuperação, revitalização de farol automotivo, lentes em policarbonato, plástico e acrílico. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Enquanto vocês conferem aí o estado desse farol quando eu peguei ele para fazer o processo de recuperação, eu vou comentar um pouquinho sobre o primeiro tema desse vídeo: lixamento. Qual lixa que a gente vai utilizar, qual lixa que vai finalizar o processo da recuperação e da revitalização do farol. Existem muitos vídeos na internet demonstrando diferentes mecanismos de lixamento e recuperação e revitalização desses faróis automotivos. E o primeiro ponto que você deve ter em mente é: o lixamento é abrasivo. Quanto mais você lixar, mais você vai remover material do teu farol, ou seja, mais você vai desgastar o plástico. A gente vai falar plástico aqui no vídeo para ficar mais fácil, independente do material que é o farol, exceto o vidro. Então, se você tem riscos muito profundos que você deseja remover no processo da revitalização e da recuperação, como foi o meu caso, nada mais justo e mais correto do que você utilizar lixas bem fortes. No processo da revitalização e recuperação e remoção dos riscos mais fortes, eu utilizei lixas começando na P320 e fui até o lixamento P2000, onde eu removi todos os riscos maiores com a P320 e fui refinando e afinando o lixamento, passando pela P400, P600, P800, P1200, que já é uma lixa para alongamento e retoque de pintura e até mesmo polimento, lixa P2000 e eventualmente até a P2500 ou a Trisact P3000 da 3M ou qualquer outra lixa P3000. Todo lixamento foi feito à base d'água, porém ele pode ser feito a seco também. Não tem diferença e restrição quanto ao lixamento a seco ou à base d'água. O fato é que as lixas se deterioram mais facilmente se utilizadas no polimento de plásticos em geral. Feito o lixamento manual, removidos todos os riscos mais profundos do farol. Primeira dúvida: qual a diferença entre o lixamento manual e o lixamento com a politriz ou com a politriz rota-orbital? Lixamento manual, pessoal, maior controle, maior esforço, porém, se você executar o lixamento correto, sempre no sentido orientado, refinando no outro sentido e assim por diante, o risco de você danificar o farol e causar até ondulações no plástico é muito menor do que se utilizando uma lixadeira ou politriz rota-orbital, diga-se uma lixadeira rota-orbital com controle de velocidade, ou uma politriz rotativa automotiva profissional com controle de rotação também. Então o lixamento ele difere de uma politriz rota-orbital para uma politriz rotativa. A gente já trabalhou isso no canal, em vídeos na playlist de lixamento automotivo e eventualmente até polimento, e eu convido vocês a assistirem os vídeos para entrarem em detalhes técnicos das diferenças. Basicamente, com uma máquina angular rotativa você tem um maior desbaste e a operação ela tem que ser mais criteriosa, com mais cuidado. E com uma politriz ou lixadeira rota-orbital você tem um lixamento mais refinado, um menor poder de corte e de desbaste, e é um pouco mais fácil de você operar o lixamento em faróis automotivos e em pinturas também. Então o que eu sempre recomendo, se você vai utilizar uma máquina, é que você saiba os limites de operação e uma maneira correta de você utilizar a máquina no lixamento. A gente vai mostrar um pouquinho isso no vídeo também, mais pra frente. Porém agora, para vocês, o que vale é o seguinte: o lixamento manual é sempre o mais controlado e o mais seguro, em qualquer situação. Só para finalizar aqui, apresentar para vocês os acessórios de lixamento: taco para lixamento manual, handpad tanto para lixamento quanto para polimento manual também,
e o handpad específico para lixas Trisact para lixamento manual. Além da nossa famosa interface de espuma, utilizada tanto para o lixamento com a politriz quanto para o lixamento manual também, dando mais suavidade do que se comparado à utilização somente da lixa no handpad. Para finalizar então o nosso tema lixamento, pessoal, independente do mecanismo de lixamento que você for adotar, se você partir para um polimento manual, qual que é a recomendação? Utilizar a lixa mais fina na etapa final, refinando o lixamento no mínimo com uma lixa P2000 ou P2500 e eventualmente até a P3000, uma Trisact P3000. Para quê? Para você fazer o polimento manual e conseguir remover as marcas da lixa, deixando um padrão de brilho adequado no teu farol, uma revitalização completa e com um padrão de qualidade dito como profissional, removendo as marcas de lixa. Porque quanto mais abrasiva for a lixa final que você utilizar, como por exemplo uma P2000, mais difícil vai ser de você polir manualmente, seja com massa de polir algodão ou com handpads, boinas de espuma, boinas de lã, enfim. Manualmente, com qualquer produto de polimento, vai ser difícil de você remover as marcas da lixa. Com relação aos produtos, então, para polimento, nenhuma cera vai remover marca de lixa e vai fazer o polimento adequado do teu farol. No mínimo, uma massa de polir com algodão para polimento para você começar a remover essas marcas do lixamento. Continuando o nosso bate-papo, agora falando um pouquinho sobre os faróis. Normalmente eles já vêm com uma camada fina de verniz aplicada sobre a lente. Então, no processo de recuperação, você pode se deparar com alguns cenários aí. Faróis completamente deteriorados, completamente foscos e sem brilho, que vão necessitar sim de um lixamento um pouco mais forte. Faróis já recuperados, com uma camada de verniz aplicada sobre a lente. E os faróis originais que você precisa remover pequenos riscos, pequenas marcas que podem necessitar somente do polimento. Então, nós temos dois mecanismos de reparo. Um deles é o polimento e a revitalização, que é um mecanismo de reparo que vai te dar um médio período de vida útil, aí até ele amarelar e ter algum problema novamente, necessitar novamente do polimento. E o mecanismo um pouco mais duradouro, que seria a aplicação de um verniz PU de boa qualidade no farol. O polimento ele é mais barato, mais versátil e mais fácil de você estar fazendo na sua casa, e a recuperação e aplicação do verniz PU automotiva, ela necessita obrigatoriamente do uso da pistola de pintura e de uma boa linha de ar, necessita de um compressor para que você consiga recuperar o farol e aplicar o verniz PU corretamente. Se você vai fazer a aplicação do verniz PU, você tem que tomar muito cuidado com o lixamento ele tem que ser aveludado ao ponto de você não notar nenhuma marca de lixa. Para quê? Para quando você aplicar o verniz sobre a peça, não fiquem marcas de lixa que você note quando olhar para o farol, ou seja, não fiquem riscos por baixo do verniz, prejudicando o acabamento final e dando um ar grosseiro para a peça recuperada. Eu faço esse lixamento final com lixas P2000 para fazer a aplicação do verniz, e eventualmente podem ficar marcas também. Se você notar que ficou marca, infelizmente você precisa remover completamente a camada de verniz aplicada e refazer o lixamento utilizando lixas mais finas. Existem N mecanismos de reparo, esse é apenas um deles, um processo que eu julgo o mais adequado, e você está livre para optar pelo processo que você julgar melhor na etapa do lixamento para aplicação do verniz no farol. O polimento ele já é bem mais versátil. O que a gente vai comentar aqui na sequência é a utilização de produtos para polimento com a politriz. E eu vou agora na sequência mostrar alguns indícios para vocês de que o farol já foi recuperado com verniz ou não. O primeiro indício que você pode procurar é olhar nas bordas do farol e ver marcas de casca de laranja ou eventualmente alguma marca de aplicação do verniz, um reflexo não tão liso ou um tato não tão liso
quanto uma lente original tem, quanto o resto do farol tem. Esse é um ponto que indica uma recuperação já feita por algum profissional da área. Segundo indício, olhando com atenção, aqui a gente não vai conseguir notar, mas você vai procurar por marcas de lixa, riscos mais fortes, abaixo do verniz, não sensíveis ao tato normalmente. Isso indica que o farol já foi lixado e também já foi feito algum reparo com verniz. Aqui nós estamos com o farol preso numa mesa com uma pequena morsa, pessoal. Você precisa retirar o farol para fazer a recuperação? Não. O que é mais fácil? Fazer a recuperação do farol montado no carro ou fazer com ele desmontado? Eu, particularmente, acredito que sempre vai ser mais fácil você fazer o processo da recuperação com o farol no carro, por N motivos. O principal deles é que o farol ele vai estar preso no carro e você vai poder polir normalmente sem se preocupar com o fato dele ficar balançando ou não ficar preso corretamente no momento do reparo. Para a aplicação do verniz PU, também é interessante que ele esteja montado no carro. Porém, se você precisar fazer uma aplicação em alguma área que você não consiga utilizar a pistola de pintura, aí sim, fatalmente, você precisa desmontar e fazer essa aplicação com ele desmontado fora do veículo. Para prender ele numa bancada, você tem que ter muito cuidado e estudar muito bem qual que vai ser o ponto de apoio e o mecanismo de apoio dele para você conseguir polir e recuperar, porque você pode quebrar facilmente o farol e danificar ele por completo, arruinando o teu serviço, tendo que comprar outro. Mostrando em maiores detalhes como o farol se encontra no momento, ainda tem uma camada de verniz que foi aplicada por mim nessa lente. O lixamento com a politriz rotativa ele vai ser mais rápido, obrigatoriamente você vai utilizar a interface de espuma para fazer esse lixamento, porém os riscos causados pela lixa serão circulares, dificultando o processo do polimento depois, ou seja, quando você faz o polimento com alguns produtos e algumas boinas para polimento, elas deixam marcas circulares na peça e você não vai saber se essas marcas circulares são do produto que você está aplicando no momento do polimento ou se eles são do processo de lixamento. Ou seja, você não sabe se você removeu os riscos circulares do lixamento ou se você tem riscos circulares oriundos do processo de polimento. Já com o lixamento manual, você vai ver riscos em sentido reto, sentido orientado, e você vai notar nitidamente que você tem riscos do processo de lixamento ou riscos circulares do processo de polimento. Terminada a etapa do lixamento, você vai partir para o polimento, utilizando produtos de corte para remover as marcas de lixa, no nosso caso o Ninja 3 em 1 em conjunto com uma boina de espuma agressiva. E qual que é a dificuldade no processo de polimento? Ou melhor, os pontos que você deve tomar cuidado no momento do polimento. O aquecimento desse farol. Boinas de espuma aquecem mais e boinas de lã e microfibra aquecem menos a peça. Porém, você deve tomar muito cuidado com o aquecimento desse farol que você estiver polindo, porque ele aquece muito mais rápido do que a chapa no momento do polimento, pessoal. Então, se você aquecer demais o farol, você vai danificar ele, ele vai ondular, você vai ter marcas no farol, como essas que vocês estão vendo agora, criadas propositalmente, e independente de ser uma lanterna ou um farol, vai aquecer da mesma maneira e vai ser danificado, se deteriorar da mesma maneira com o aquecimento. Então você tem que polir com calma, polir pequenas áreas, não ficar muito tempo polindo como você fica numa pintura e sempre utilizar a tua mão para ver se você está aquecendo demais o farol ou não. Então o que a gente recomenda? Sempre que você tiver oportunidade, compre uma peça velha, consiga uma peça velha para você praticar antes de fazer o polimento no seu carro ou no carro de terceiros. Feito então a remoção das marcas de lixa, dependendo da boina que você utilizou, você vai precisar de mais uma ou duas etapas de polimento. Se você utilizou boinas de espuma, praticamente não vão haver marcas no teu farol e você vai conseguir utilizar uma boina de refino ou uma boina de lustro com um lustrador para fazer o acabamento final na etapa do polimento. Se você utilizou boinas de lã, normalmente as marcas circulares elas são maiores, dependendo do produto
de polimento que você utilizou, como por exemplo uma massa de polir que deixa marcas mais fortes do que um composto cremoso dito como de corte. Então você vai precisar de um refino e depois de um lustro para fazer o acabamento final. Normalmente o refino é feito com boinas de espuma e o lustro obrigatoriamente também com boinas de espuma para você ganhar maior qualidade no acabamento final do teu farol. Feito isso, pessoal, você vai precisar proteger esse farol para evitar que ele se deteriore rapidamente. O que você pode utilizar? Ceras em pasta de boa qualidade automotivas e, eventualmente, o vitrificador. O vitrificador você precisa testar no farol antes, porque existem alguns produtos que vão comprometer o farol do seu carro se aplicados no farol. Então depende muito do material e do vitrificador que você está aplicando sobre esse material. Ou seja, essa combinação ela tem que bater e tem que ser compatível. Então não é recomendado que você aplique qualquer vitrificador no farol. Então o que é mais seguro? Aplicar uma cera de longa duração com um bom poder de proteção UV sobre o farol que você recuperou. O processo de polimento técnico de um farol como esse aqui é o mencionado nesse vídeo, utilizando as lixas para polimento manualmente ou com a politriz sobre um verniz PU de boa qualidade aplicado sobre uma lente dessa aqui, seguindo todos aqueles pré-requisitos de um polimento em repintura, como alguns defeitos que não vão sair com o processo do lixamento e eventualmente algumas coisas que vão necessitar que você aplique novamente o verniz PU para você ter o padrão de acabamento desejado. Muito cuidado ao fazer os contornos, pessoal. Aqui você tem que fazer um contrapeso sobre a máquina para que você não tenha excesso de pressão, mesmo com a interface aqui, e não marque a peça dessa maneira que vocês estão vendo no vídeo. Se marcou desse jeito aqui, não é sensível ao tato, você consegue fazer um lixamento manual desse ponto aqui. Então a primeira dica, fazer o lixamento manual das áreas como essas aqui. Segundo ponto, segunda dica, utilizar a politriz com muito cuidado para fazer esse lixamento aqui, pois mesmo com a interface você corre o risco de marcar a peça, como vocês estão vendo agora no vídeo. Então o ponto de atenção é nunca saturar a interface atingindo o prato aqui no momento que você está trabalhando o lixamento. Identificação e resolução de problemas. Aqui a gente tem riscos retos, pessoal. Não sei se eu consigo mostrar direito no vídeo, mas aqui embaixo aparecem riscos retos. Esses riscos eles estão por trás da camada de verniz. Então o que eu preciso fazer para recuperar esse farol de uma maneira correta? Remover completamente o verniz e fazer o processo de polimento novamente. Pequenas rachaduras, trincas por dentro da lente como essas aqui não vão sair com o processo de recuperação do farol. Propositalmente existem marcas de lixa circulares no farol que você vai remover com o processo de polimento, repetindo as etapas de polimento mais agressivo. Esse risquinho aqui, ó, não vai sair no processo de recuperação. Essas bolinhas, olhos de peixe no verniz, que normalmente estão profundas do verniz aplicado no farol, não vão sair com o processo de polimento técnico. Então você vai precisar remover por completo o verniz e reaplicar para tirar defeitos como esses aqui, conhecidos como olhos de peixe. Batidinhas de pedra como essas aqui vão necessitar do lixamento, um lixamento mais agressivo até que você remova essas batidinhas de pedra, seguido do uso das lixas para polimento e do polimento depois do lixamento. A ideia desse vídeo então foi fazer um bate-papo com vocês acerca do tema do polimento de faróis. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha sanado muitas dúvidas que ainda permanecem
para você que acompanha o nosso trabalho. Se você chegou no canal agora, se inscreva para que você receba as novidades quando eu postar os novos vídeos. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo.